Irmãos, a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Rafael Carlos e eu estou aqui para comentar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Na aula de hoje iremos falar sobre a lição de número 7, o ministério de Eliseu. Falaremos hoje de assuntos muito interessantes. Falaremos sobre as diferenças entre Elias e Eliseu. Falaremos sobre a personalidade de Eliseu e também falaremos dos 3 primeiros milagres realizados e comentados na escola dominical dessa bela lição. E no final dessa aula eu tenho uma surpresa e uma mensagem da parte de Deus para você. Espero que você possa vir comigo nesse pensamento, nesse estudo e aprender a palavra do Senhor. Vamos lá. A lição que estamos comentando está nessa bela revista da Escola Dominical. Já estamos tratando já há 2 meses praticamente, né? Já estamos chegando aliás, há mais de um mês estamos tratando dessa aula. Hoje falaremos da lição de número 7, o ministério de Eliseu, onde eu tenho certeza que será de muito proveito a todos. E que coisa interessante! Como estamos tratando do livro de 1ª e 2ª Reis, o livro de 1ª Reis já estudamos praticamente. Já estamos agora no livro de 2ª Reis, a partir do seu capítulo de número 1, 2 e 3 a seguir, estamos estudando essa bela lição. E Deus tem nos dado muita graça para falar. Lembrando que o que eu faço nesse vídeo é uma orientação, um complemento para a sua escola bíblica dominical e também uma inspiração para que você possa se despertar para estudar a palavra do Senhor e frequentar a escola bíblica dominical da sua igreja. Assistir esse vídeo não faz com que você deixe de ir à sua escola dominical. Pelo contrário, esse vídeo é para que você tenha ânimo e incentivo a frequentar a escola bíblica dominical da sua igreja. Falamos muito já, vamos à aula agora. Já falamos muito sobre o profeta Elias, da forma corajosa, da forma como que ele pregava a palavra do Senhor, da forma como ele defendia os arautos de Deus. E nessa aula de hoje nós iremos falar especificamente sobre Eliseu. Como que era a personalidade desse profeta? Como que era o comportamento dele? Então, para fazermos um contraposto, né? Vamos colocar aqui Elias de um lado, Eliseu de outro, para entendermos as diferenças e as formas com que Deus utilizou a cada profeta de forma extraordinária, cada um com o seu chamado, cada um com o seu ministério, cada um fazendo a vontade de Deus. Vamos lá. As diferenças entre os ministérios de Elias e Eliseu. Não que tenha visto diferenças, mas eu posso dizer que houve complementos. Elias, ele vivia na maioria das vezes isolado. Eliseu vivia sempre entre pessoas. Veja que Elias vivia mais aos desertos, né? De repente ele aparecia na história. Eliseu, pelo contrário, ele sempre estava em meio às pessoas. Não consta na história bíblica que Elias tivesse posses, tivesse herança, tivesse bens. Ao contrário de Eliseu, a Bíblia Sagrada nos deixa entender que ele possuía 12 juntas de bois. E se ele possuía bois, também entende-se que ele possuía terras e propriedades. Mas, quando ele recebeu o chamado para seguir a Elias, a Bíblia Sagrada diz que ele abandonou tudo e foi seguir ao profeta. Elias, a sua pregação, as suas profecias sempre eram de advertência e de denúncia. Sempre era uma mensagem dura, uma mensagem pesada. Eliseu, ele não deixou de pregar uma palavra dura, ele não deixou de pregar uma mensagem contra o pecado. Mas em muitos momentos ele era amigo e conselheiro dos reis, porque era o momento que ele estava vivendo, dependia mais desse tipo de conselho para aquele povo. A Bíblia Sagrada vai dizer que alguns dos milagres de Elias, aleluia, operado por Elias, trouxeram prejuízos e mortes. Veja que quando Elias profetizou que não ia chover,
todo mundo sofreu. Muita gente passou prejuízos com a escassez de água. Quando Elias pede para que caia fogo do céu, há soldados que morrem. Então há consequências de prejuízos, né, sobre os milagres operados por Elias. Ao contrário de Eliseu, que os seus milagres sempre promoviam a misericórdia e a vida, em os momentos de ressurreição, em os momentos em que ele aconselhava os reis e eles iam bem nas batalhas e voltava com soldados preservados. E por último, Elias é comparado na Bíblia Sagrada a João Batista, aquele homem que prega em meio ao deserto, aquele homem da palavra dura, aquele homem da palavra que traz o pecador ao arrependimento. Enquanto que Eliseu, ele é comparado por alguns de seus milagres ao Senhor Jesus. Como não dizer que Eliseu também, né, foi utilizado na mão de Deus para que houvesse uma multiplicação, como também houve o milagre nas mãos de Jesus da multiplicação dos pães e dos peixes. Então temos aqui uma visão de Elias e uma visão de Eliseu, mas um ministério complementa outro. O ministério de Elias foi colocado por Deus, foi inspirado por Deus, foi direcionado por Deus, mas agora que Elias já subiu ao céu de glória no redemoinho, inicia o ministério de Eliseu e ele traz essas características. E agora eu quero falar para vocês de algumas características da personalidade de Eliseu. Como que era a personalidade de Eliseu? Como que era o comportamento dele? Como que ele agia na maioria das vezes? Eu quero já antemão adiantar para você que a convivência de Eliseu com Elias fez com que Eliseu absorvesse e em muito o comportamento e as ações de Elias. Porque veja, Eliseu possuía um temperamento, uma personalidade fortíssima, assim como a de Elias. Vamos lá. Eliseu, ele tinha um temperamento forte. A Bíblia Sagrada diz que quando ele vê Elias subindo no redemoinho, ele pega a capa de Elias, ele bate com muita força no Rio Jordão e ele berra, ele grita dizendo: onde está o Deus de Elias? Isso demonstra um momento de valentia, um momento de personalidade forte, um momento até mesmo que eu posso dizer de rebeldia, de não aceitação por aquilo que aconteceu. A Bíblia diz que ele irritou-se com a piada da calvície. Alguns jovens caçoaram do profeta, chamaram ele de calvo, e a Bíblia Sagrada diz que o profeta não gostou da piada. Esse profeta não gostava de mimimi. E a Bíblia Sagrada diz que aconteceu ali algo maravilhoso, e eu peço para você que leia 2 Reis 2, 23 e 24. Alguns vão se espantar, mas ninguém zomba daquele que é homem de Deus. Há consequências para isso. A Bíblia Sagrada diz que ele foi irônico com o rei Jorão. Quando a Bíblia Sagrada diz que o rei Josafá foi perguntar onde está um profeta aqui do Senhor, a Bíblia diz que Eliseu só atendeu a Josafá porque era Josafá. Porque ele diz assim: se fosse o Jorão aí que estivesse me chamando, eu não iria atender ele não, porque esse aí é um idólatra. Mas como está junto com Josafá, eu vou atender. Vemos um momento de ironia de Eliseu. A Bíblia Sagrada também vai dizer que ele castigou a Geazi com a lepra. Vejam vocês que até o momento são comportamentos muito parecidos com o do profeta Elias. Porque houve um período de convivência. Eliseu era discípulo, né, de Elias, conviveu com Elias por cerca de 13 anos, dizem os historiadores. Logo, ele absorveu sim muito da personalidade de Elias. Agora, 3 destaques importantes da personalidade de Eliseu que devem, eu peço em nome de Jesus, que você absorva no mínimo essas 3 personalidades para que você seja muito frutífero e muito feliz no seu ministério, na sua família, no seu trabalho e aonde você colocar as suas mãos. A Bíblia Sagrada diz que Eliseu ele rejeitou a espetacularização ministerial. Eliseu não queria os holofotes para si. Quando ele realizava os milagres, ele sempre os atribuía ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz que ele rejeitava a autopromoção e a vanglória. A Bíblia Sagrada diz que ele rejeitou os presentes,
as ofertas, a autopromoção oferecida por um alto oficial chamado Naamã, que estudaremos na próxima lição. Eliseu rejeita, ele prefere dar glória a Deus do que aceitar recompensas pelo trabalho que ele fazia ao Senhor. Acho que Deus já está falando com muita gente aí, né? E a Bíblia Sagrada diz que ele mostrou compaixão, que ele chorou a profetizar a Azael. E quando ele profetiza a Azael, a Bíblia Sagrada diz que ele chora. Que ele chora a ponto de se envergonhar, porque ele diz: eu sei o que vai acontecer com o meu povo. Eu vejo essas três qualidades na personalidade de Eliseu que devem ser absorvidas por nós. Não autopromover-se, não buscar interesses próprios e não deixar de se compadecer pelo povo de Deus. Infelizmente, o que eu mais vejo nos dias de hoje, pessoas até mesmo próximas de mim, alcançam um destaque ministerial, alcançam posições eclesiásticas elevadas, e ele começa a se autopromover, e ele começa a se vangloriar, e ele começa a querer aceitar presentes em troca para se vender pelo seu ministério. E por último, ele se esfria a ponto de não se compadecer pela necessidade do povo. Que possamos ter esses três sentimentos de Eliseu. A glória é de Deus. A promoção é do nome do Senhor e o sentimento pela obra do Senhor ainda tem que estar ardendo dentro do meu coração. Essas três lições que eu espero que você saia daqui hoje com elas no seu coração. E a Bíblia Sagrada também vai dizer em nossa revista, na lição de número 7, a qual estamos tratando, a Bíblia Sagrada vai dizer no tópico 1, no tópico 2 e no tópico 3, de 3 milagres operados através de Eliseu. O primeiro milagre foi que Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. E o que eu destaco para os irmãos é esses pontos aqui. Que Eliseu mostrou para aqueles reis que a vitória vem do Senhor. Eliseu mostrou que é importante obedecer o conselho do profeta. Os reis foram pedir ao profeta uma orientação divina. E o profeta concedeu essa orientação divina. Só que essa orientação divina contrariava a lógica, contrariava até mesmo as expectativas dos reis. Porque os reis estavam com sede, estavam com fome e estavam enfraquecidos. E Deus usa o profeta para dizer: vocês devem cavar buracos, vocês devem cavar covas, porque assim diz o Senhor, não vai ter raio, não vai ter trovão, não vai ter vento, não vai ter nuvem, mas cada um desses buracos que vocês abrirem no vale encherão de água e vocês serão saciados. E ainda mais, o Senhor vai dar vitória nessa batalha. Veja que coisa interessante. O conselho do profeta vindo de Deus era: cave covas. Quem sabe na mente dos soldados, os reis falaram assim: esse profeta está mandando a gente cavar a própria cova? Esse profeta está ficando biruta? Esse profeta está profetizando algo que não condiz com a nossa realidade. Mas quem disse que a forma que Deus quer agir é conforme a sua expectativa? Deus age conforme a ótica dele, que é uma visão ampla, que enxerga tudo, que sabe de tudo, quando era no passado, quando é no presente e quando será no futuro. E a Bíblia Sagrada vai dizer, eu espero que você leia em 2 Reis, capítulo 3, do versículo 16 e 17, e os versículos a seguirem, que Deus providenciou água e encheu todas aquelas covas, e mais para frente, Deus ele deu a vitória àqueles reis, porque o homem tem que fazer as covas, mas é Deus quem manda a chuva. Quando chega no próximo ponto da lição, quando Eliseu ele aumenta o azeite da viúva, nós entendemos que o Senhor ele não desampara os seus filhos. O Senhor sempre vai suprir as nossas necessidades. A Bíblia Sagrada diz: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. O Senhor cuida dos seus filhos em tudo. Porém, a ordem de Deus para aquela viúva é: providencie vasilhas,
não poucas. Aleluia. O milagre de Deus é surpreendente em nossa vida. Deus, ele providenciou a multiplicação, mas há necessidade do homem, no caso daquela família, providenciar a vasilha, e não poucas, ou seja, muitas vasilhas, e proporcionalmente a quantidade de vasilhas que foram adquiridas, que foram tomadas, emprestadas, nos mostram que também era proporcional à fé daquela família. E a Bíblia Sagrada demonstra que aquela família, aquela viúva com seus 2 filhos, teve uma fé muito grande na palavra do profeta, a ponto dela encher toda a sua casa de vasilhas e Deus operar o milagre. Vemos que é importante obedecer o conselho de Deus e fazer a sua vontade. E por último, a Bíblia Sagrada vai dizer, nessa lição que estamos estudando, o terceiro milagre, a morte que havia na panela. E aprendemos ali que Deus, ele livra os seus filhos, que havia naquele guisado, naquele ensopado onde eles prepararam com ervas, e eles prepararam com ervas a qual eles não conheciam, acharam que eram comestíveis, quando na verdade eram venenosas. Quando provaram, gritaram ao profeta: há veneno na panela, vamos todos morrer. Imagine essa escola de profetas que serve ao Senhor, imaginando: meu Deus, todo mundo vai comer isso aqui, todo mundo vai morrer, vai acabar aqueles que defendem o nome do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada diz que o homem de Deus fala assim: coloca farinha na panela. Olha que coisa interessante. Eu não sei se na sua casa, na sua família, você já comeu uma coisa chamada angu, uma coisa chamada guisado, uma coisa chamada pirão, exatamente. É um molho e a pessoa coloca ali a farinha para engrossar e dar ali aquele caldo, e ali é muito gostoso. Aliás, minha esposa faz e faz muito bem. A Bíblia Sagrada diz que o profeta, ele manda os discípulos, os filhos dos profetas, fazerem um pirão, aleluia, com veneno. Já parou para pensar nessa lógica? Há um veneno, o profeta poderia falar: ninguém come, joga isso fora, vamos orar, Deus vai repreender, jogar fora o veneno, vamos fazer uma nova comida. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz que o profeta fala: não, nós vamos comer e sair. Mas nós vamos fazer um pirão, aleluia. Nós vamos fazer um pirão porque a morte que está na panela, ela vai ser tirada. Isto mostra que a lógica de Deus é diferente da nossa. Quando achamos que tudo está perdido, o Senhor vem e transforma a situação. Os filhos dos profetas acharam que a comida estava perdida. E olha que passava uma escassez tremenda. Mas Deus diz: não, nessa morte que há na panela, eu vou produzir vida. Eu vou produzir alimento, eu vou mudar a situação. Deus fala claramente nesse milagre que dos momentos difíceis, o Senhor Deus traz a solução e a vitória. Podemos mostrar também que há muitas pessoas em que olhamos e dizemos: para esse não tem jeito, para esse só a morte. O diagnóstico já está decretado, não há solução. Mas aí Deus lá de cima olha e fala: eu vou colocar uma farinha aí, rapaz. Eu vou misturar uma farinha do céu com a falta de fé que está no meio desse povo aí, e eu vou operar o milagre, porque a glória é minha, o louvor é meu, o poder está nas mãos do Senhor, e Ele faz isso não para nos confundir, mas para mostrar que todo o controle está em suas mãos. Veja aqui, a ordem foi: coloca a farinha na panela, e Deus quem tirou o veneno. E cumpriu-se o que a Bíblia Sagrada diz através do Senhor Jesus, dizendo: e se comerem alguma coisa mortífera, não vos farão dano algum. Por isso, meu irmão, tu vai comer, ora, dá graça, e Deus abençoa em tudo. E a mensagem que eu quero finalizar nessa pré-aula de escola dominical, nesse complemento, nessa introdução, é muito profundo ao seu coração, que Deus colocou para dizer a você que o agir do homem é no campo, é no momento do possível, mas que o agir de Deus é no campo e é no momento do impossível. Veja que
Vamos lembrar desse último milagre que acabei de comentar agora, do veneno na panela. O que os homens, os filhos dos profetas, poderiam fazer de possível era providenciar a farinha e colocar na panela. Mas o impossível foi operado por Deus, que foi tirar o veneno do alimento. Outro exemplo que eu deixo para você, quando o Senhor Jesus ressuscita Lázaro. O possível foi realizado pelos homens quando o Senhor Jesus disse: tire a pedra. Mas o impossível foi realizado por Deus através de Jesus, quando ele disse: morto, sai para fora. Eu nunca vi morto andar. Mas quando Deus quer operar o milagre, isso acontece. Que possamos aprender através de Eliseu, nessa aula que falou sobre o seu ministério, que o que é possível ao homem é nossa obrigação fazer, que o que é possível ao homem é nossa obrigação buscar e executar, mas aquilo que está no campo do impossível, aquilo que escapa pelas nossas mãos, nós temos um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que trabalha ao nosso favor. Por isso aprendemos que aquilo que é possível ao homem, faça. E aquilo que é impossível ao homem, o Senhor Deus Todo-Poderoso opera o milagre. E amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te incentive aí para a Escola Bíblica Dominical. Eu espero muito em Deus que essa aula possa acrescentar ao seu conhecimento e que, se você chegou até o final desse vídeo e conseguiu me aguentar falando até agora, que Deus lhe abençoe. Você é um vitorioso, você é um corajoso. Ore pela minha vida, para que Deus continue me dando graça para continuar com esse ministério. E obrigado, e até a próxima aula. Que Deus te abençoe.